Bem-vindos a mais um episódio do podcast Au Revoar, o podcast das andorinhas. Eu sou Max Antunes, educador, guardião da educação e do movimento aqui. Eu sou Anne Daltoé, guardiã da educação e contadora de histórias. Eu sou Maíra, mãe do Martim, também participo desse movimento das andorinhas. Eu sou a Ariene, artista educadora, guardiã da educação também no Andorinhas, na Escola Andorinhas. O que é que nos traz essa história de educação viva e consciente? Acho que para mim foi encanto desde a primeira vez que eu tomei conhecimento, que eu fui para a AINE e descobri que era possível. Era possível sim respeitar as crianças, era possível sim deixar elas em paz. Era possível que elas pudessem crescer em liberdade. Quando eu conheci a educação viva, também me veio isso em mente. Era tão grande em mim um sonho de uma educação que desse espaço para as pessoas serem elas mesmas, e todo mundo dizia que isso era impossível, todo mundo à minha volta dizia que isso era impossível, que isso era utópico, que isso, aquilo. E eu cheguei na cidade escola AINE, em Guaporé, e vi tudo acontecendo, dessa maneira como soava tão impossível. Talvez ali eu descobrisse que não era utópico. Que não desejava algo impossível, desejava algo tão possível que estava ali diante dos meus olhos. E minha motivação maior para a educação viva e consciente, por mais que a gente fale sempre num trabalho interno que é necessário, tal, minha motivação maior é espaço para que cada ser humano, principalmente os filhotes de ser humano, sejam eles mesmos. O tempo todo. Espaço para ser você mesmo o tempo todo. Que me diz? O que te trouxe aqui, Maíra? Foi essa vontade, buscando algum ambiente em que olhasse para o meu filho, ou que o meu filho pudesse ser ele, sem estar em falta, sem porque está faltando alguma coisa, ou que precisa aprender alguma coisa naquela hora, que respeitasse o processo dele. Porque eu sustentava um pouco desse ambiente em casa, mas eu sentia essa falta de quando por a gente ter optado, né, um local de convivência com outras crianças, né, local seja uma escola, um contraturno, enfim, um local que ele pudesse estar com outras crianças, mas que respeitasse ele como a criança que ele é, né. E aí que eu encontrei vocês aqui em Passo Fundo, e depois fui para a ARNE, e aí comecei a entrar em contato, né, e ver que a educação viva é bem mais do que só olhar para as crianças. Mas sim, foi buscando para a minha criança, né, esse olhar. Dali, Ari, o que te trouxe nessa história de educação viva e consciente? Então, o que me trouxe, né? Eu, por ser professora da rede estadual, né, para mim não fazia mais sentido a educação normal, né? A educação de escola, a educação em caixinha, em gaveta. Então, eu estava na busca de uma educação, de um modo de educar que fizesse sentido para os alunos e para mim, né? Então, eu sempre busquei isso, sempre
tive que o conhecimento passasse por dentro do aluno, que fizesse sentido para ele tá aprendendo aquilo, né? Não uma coisa fora da realidade dele. Então, a minha busca foi essa, até chegar na AINE, que trouxe essa proposta, trouxe essa abordagem, né, da educação viva e consciente, que eu fiquei conhecendo, que até então não conhecia. E daí, o que fez mais sentido para mim, né? Que era uma forma de educar pelo interesse, a partir do que a criança quer saber, do que ela quer buscar. E foi aí que nós criamos Andorinhas, né? Para fazer isso viver, acontecer perto da gente, onde a gente pudesse atuar. Sim. E acho legal que não é uma forma de educar de um para o outro, né? É uma forma de acompanhar a educação que vai acontecer, quer queira, quer não, a partir do próprio indivíduo, da própria criança. E, nossa, não vejo outra maneira da aprendizagem acontecer, de fato, se não for pelo interesse da própria criança, se não for por ela ter o seu interesse respeitado. E fiquei pensando aqui, o que é, afinal de contas, ter espaço para ser você mesmo. E para mim isso dialoga muito com as bases da educação viva e consciente, naturalmente. Quem não viu, tem um episódio já gravado sobre as 5 bases da educação viva e consciente. Mas como que dialoga para mim essas 5 bases com o desejo de que as crianças tenham espaço para serem elas mesmas, que todos os seres têm? O não julgamento, a não qualificação, a não comparação, enfim, são todos limites que te dizem: olha para você mesmo. Para de querer conduzir o outro, direcionar o outro, olha para você mesmo. É que fica difícil dar espaço, dar liberdade para uma criança quando eu não me sinto. Eu mesma me julgo, eu mesma me comparo, eu me sinto obrigada a. Também. Por isso que talvez seja primeiro o adulto libertar-se, né, de ter essas bases para si, para conseguir oferecer esse espaço depois para a criança. Mas foi isso, assim. Não sou mãe, mas foi buscando algo para as crianças mesmo, que para as crianças com as quais eu tinha contato na época. Foi acreditando que algo diferente podia ser feito, por mais utópico que eu pudesse achar que isso fosse. Hoje eu vejo que não tem nada de utopia. Que utopia é uma coisa que a gente só busca, né, e não consegue nunca realizar. A busca de algo impossível. Algo impossível, e na verdade isso é totalmente possível. A Ivana me ensinou que é um peso muito grande a se carregar. Na verdade, eu aprendi com ela. Sim. Na verdade, tem que ir contra o mundo todo, né? Se algo é impossível, se algo é utópico. Contra si mesmo. Sim. E sim, né? Por que a gente cresce utópico? Numa resistência muito grande, muito, muito, muito grande. Acreditando que é verdade toda a construção social que a gente nasceu e já estava pronta, daí a gente aprendeu a fazer parte dela, e achando que não tinha como sair dali, a gente sonha com coisas que parecem então impossíveis. Daí se torna utópico. E a gente não precisa ser utópico quando a gente pode, sim, ser quem a gente quiser, ter o próprio espaço. Mas olha, eu ainda estou encantado com a coisa de que as bases da educação viva, elas fortalecem
não é a compreensão, porque não é algo racional, mas me fortalecem em definir o meu espaço e conseguir essa certa separação. Esse aqui é o meu espaço, esse ali é o espaço do outro. De não invadir, também não deixar ser invadido, não comparar, não tentar ficar competindo, porque aqui no meu espaço, essa minha criação não tem comparação, não tem base para dizer que tá bom ou ruim. Porque a única pessoa que vai dizer se tu gostou ou não é tu mesmo. Sim, colocar em outras mãos o poder de dizer se a minha criação tá ou não válida, que é disso que se trata, bom ou ruim, no final das contas, né? Se está ou não válida, colocar isso nas mãos de outra pessoa é um desrespeito com o meu próprio espaço. É talvez um sinal de que eu não tenho esse espaço construído. A consciência de que ele é meu. E eu disse que não é algo racional, essa compreensão, porque não adianta eu ler numa folha, e acho que é até por isso que não tem livro escrito sobre ainda, mas não adianta eu ler numa folha, não comparamos, não qualificamos, não direcionamos, tal, 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 que não é aqui em cima, não é na cabeça, não é no cérebro que se constrói, é no próprio corpo. É como se fosse assim integralmente construído. E quem não acredita, né, entenda-se assim integralmente construído, mas quem acredita pode imaginar também que isso é construído desde a alma da pessoa, desde a vivência da alma nessa existência aqui terrena. Não sei como é que soa essa loucura aí, mas e qual é o caminho então para poder construir esse espaço com a educação vive consciente? Que a gente vem com um desejo, né? Vem com o desejo, eu vim com o desejo para a educação vive consciente de espaço para que cada um possa ser ele mesmo, principalmente as crianças. E talvez isso então seja um desejo da minha criança interior. Mas aí eu chego aqui, o necessário para isso acontecer é um trabalho interno. Não é fazer uma casa de bioconstrução e móveis rústicos e toda uma aparência Waldorf. Todos os equipamentos Pickler. São ótimos. A estrutura externa é ótima. Maravilhosa. Colabora pra caramba. E a estrutura interna? Trabalho interno. Eu volto ali onde tu falou sobre não adianta estar escrito, né, por não ser uma coisa racional. E aí também volto na questão de que nós que estamos aqui não fomos criados numa educação viva, né? Fomos criados num sistema que comparou, que cobrou, que direcionou, que julgou. E aí eu penso que para ser no corpo esse não direcionar agora em mim, não direcionar, não julgar, não comparar, primeiro eu vou ter que pensar sobre ele e para mim, né? Primeiro eu tive que internalizar, digamos assim, porque para eu poder mudar a minha ação, né? Porque o que acontece? A gente age num automático do que a gente já tem, né? Da nossa programação que veio, né? Que foi construída lá na primeira infância. Então, o automático, às vezes, ele vem do querer direcionar, ou mesmo não do querer, mas de ser automático, uma coisa faz assim, né? Então, para eu mudar esse meu jeito de agir, eu tenho que dar uma pausa, né? Tenho que, primeiro,
primeiro entender que há outra realidade possível, me inteirar dela, né? Porque se até então eu não me abro para isso, não me permito enxergar que há outra realidade ou não me interessa, né? Eu não consigo começar a mudar aqui o meu interior, o meu reflexo. Assim foi para mim, pelo menos, e continua sendo, porque são coisas que todos os dias a gente tem que se relembrar e se permitir no corpo, né? Enfim, no emocionar, agir de uma forma diferente. Então, claro, não é só eu ter na minha cabeça, eu tenho que mudar em mim, né? Nesse automático que na verdade é o meu ser, né? Sou eu agindo sobre uma coisa. Mas é um caminho aí, né? Não é uma coisa assim que enxerguei, agora consegui, vou ser outra pessoa. Exige todo esse processo, né, de diário, enfim, para cada um vai ser um processo, para uns mais dolorido, para outros mais fácil, vai levar mais tempo, pode levar uma vida inteira, como disse a Ana Lúcia Leite no nosso outro encontro, pode levar uma vida inteira, mas é isso. Percebo que existe, sim, uma tentação a compreender tudo isso, a integrar tudo isso a partir de um olhar que busca a razão, que busca os porquês, que busca a estrutura externa e compreender o que tem lá dentro. Mas eu tenho cada vez mais, e principalmente quando a gente desenvolve as formações aqui, tenho percebido que o que realmente surge de aprendizado dessas formações vivenciais, dessas formações com educadores, o que realmente surge como aprendizado vem do sentir, do deixar de ressentir algumas coisas. Quando eu deixo de ressentir, eu deixo de projetar no outro, porque a situação para de ficar se reapresentando. E acredito que quanto mais eu tento entender, isso assim é muito vivo em mim, sabe? Quanto mais eu tento entender o processo que a gente vive aqui praticamente diariamente, né? A da partilha. Quanto mais eu tento entender como funciona uma partilha, mais difícil fica dela acontecer. Uma vez eu falei com vocês que quanto mais eu vou entendendo a partilha, mais difícil fica, no sentido de aprendendo como funciona, né? Mais difícil fica da partilha acontecer e do ser conseguir acessar, da pessoa conseguir acessar o que realmente foi construído como bloqueio na vida dela. É porque esse bloqueio está no ressentimento, está na forma como ela se sentiu quando aconteceu um determinado conflito lá atrás. Isso vai se reapresentando para tender ao equilíbrio, para que em algum momento aquilo seja olhado com outros olhos. Então, assim, é muito vivo em mim que começa de dentro. É muito vivo. E essa pergunta que eu trago no começo, o que desejo para as crianças, o que me traz aqui acaba sendo o que eu desejo para as crianças, é um desejo também para a criança interna. Se esse desejo vem com neutralidade, a coisa vai acontecendo. E se ele não vem com neutralidade, se ele vem com atenção, esse meu desejo para as crianças acaba sendo uma eterna luta contra o sistema, que não é a ideia. Mas o que eu estava comentando sobre o que você tinha falado, Maíra, que
da minha perspectiva, é a partir do sentimento, é a partir do emocional que a brincadeira acontece na educação viva. Não Quando adianta querer entender o que acontece, que é natural, é as duas coisas juntas. E a gente construiu, como ser humano, toda uma sociedade que tenta entender e que evita sentir. Toda uma existência que tenta entender para depois, então, ver o que eu sinto sobre. eu sempre, né, achei o máximo a educação viva por dar esse espaço realmente para a criança, né, para que a criança seja livre para buscar o que ela quer fazer, livre para ser ela mesma, liberdade mesmo, liberdade. E aí eu fico pensando, talvez eu não tenha tido toda essa liberdade que eu desejo hoje, né? E como é importante buscar e fazer educação viva nesse lugar de neutralidade, porque senão eu estou indo ao embate de outra coisa, né? Indo pro embate com outra realidade. E se eu estou indo pro embate, eu estou gastando minhas energias nesse embate. Então eu opto por gastar minhas energias aqui, nesse lugar onde eu estou investindo meu tempo e minha energia no que me traz, no que faz meu olho vibrar, no que faz meu coração bater. Eu fico querendo esmiuçar essa história de querer que as crianças tenham espaço para serem elas mesmas. E lá no fundo, é um desejo de que nenhuma outra criança precise ser comparada, que nenhuma outra criança tenha que provar ser melhor do que o que é, que nenhuma outra criança sofra as pequenas, grandes violências cotidianas que os adultos aqui presentes sofreram, que provavelmente os adultos que estão ouvindo esse podcast também sofreram. Sabendo que está tudo certo ser como foi. Até porque, se não fosse como foi, nós não estaríamos aqui falando sobre isso. Super necessário honrar essa história que nos trouxe até aqui. Perceber que agora pode ser desnecessário que as crianças façam alguma coisa para serem alguém na vida. Perceber que as crianças têm em si todo o potencial. Elas já vêm com o manual de instrução. Mais que o manual de instrução não é para o adulto ler e saber como funciona. É para a criança construir o mundo próprio. Quando tu fala isso, me remete a também algo do tipo assim, mas por exemplo, né? Não, mas já sou mãe, meu filho já tem 10 anos. Quer dizer que até agora eu fiz tudo errado. Ou eu mesmo que não sou mãe, né? Já fui pro. Tive duas afilhadas, tenho duas, mas enfim, tive o prazer de crescer junto delas, então percebo que nesse caminho eu entrei muitas vezes em joguinho de comparação, de criar uma certa rivalidade, uma competição. E volto a dizer, é sobre perceber que a história como foi, exatamente como foi hiper necessária para trazer até aqui.
Onde é aqui? O que é aqui? O que está acontecendo aqui? Está sendo levado para a consciência algo. Tem uma informação sendo levada para a consciência que é assim, ó, pequenas, grandes violências diárias. Ao mesmo tempo em que, ao me dar conta de que a minha criação, né, meus pais agiram de certa forma, com minha irmã teve algumas histórias, né, dessas pequenas violências, não é colocar a culpa em ninguém, não é pegar a culpa para si, simplesmente aceitar que foi assim, curar essas feridas a ponto de que eu não reproduza mais elas a partir do momento que eu tenho, então, consciência disso. Trazer para a consciência para ver o todo para reequilibrar o que estava desequilibrado. Reequilibrar para poder olhar para essa existência com neutralidade. Porque na neutralidade a gente consegue ver o que é necessário. No ressentimento, no desequilíbrio, a gente olha para o mundo e tenta compensar algo que eu não tive. Ou não reproduzir de forma alguma algo que eu tive, e nessa tentativa de não reproduzir, eu caio no polo oposto. Então, se meu pai foi muito autoritário, eu vou ser completamente permissivo. Se minha mãe foi muito permissiva e eu precisava muito de um limite, eu vou colocar limites extremamente rígidos e faço da minha casa ou da minha escola um quartel-general. Pelo ressentimento. E na neutralidade, eu olho para o outro e não fico tentando comparar, não fico tentando fazer algo por ele, a não ser que ele me peça. Eu consigo olhar para o outro e ver a potência do outro, ver o que ele está expressando e, a partir do que ele está expressando, acompanhar essa história, essa caminhada. Ver os interesses que estão sendo manifestados e trazer para essa criança um campo saudável e seguro para que ela possa expressar o que ela já vem expressando. O que não quer dizer ver que uma criança identificou pela primeira vez uma letra e falar com ela, ó, depois do A vem o B, o C, o D e o E. Até porque, no meu caso, depois do A vem o N e depois vem o I. Mas, bah, você tinha notado essa em algum lugar? Tá louco. Talvez eu não queira seguir o alfabeto, talvez eu queira aprender a escrever meu nome. Fantástico, fantástico. Fantástico. Acho que a gente pode parar por aqui. Muito bom, assim. Ai, ai. Me veio uma memória de quando eu estava na formação da AINE, que tinha muitas professoras lá. E eu lembro delas perguntando, uma ou duas, perguntando para a Ana Zata, que estava sustentando aquela formação. Tá, mas e na minha escola? Eu não sei como é que eu vou fazer para mudar alguma coisa. Começa por ti. O que tu quer mudar? O que tu está sentindo que está ruim, né? O que está te incomodando? Mas tem toda uma estrutura, tem todo um sistema, mas isso é justificativa, né? Você está arrumando justificativa. Não estou julgando, mas é uma justificativa, né? Porque nós temos ganhos, né? Ganhos secundários que falam, né? Que quando eu ajo de uma forma, estou tendo algum ganho com aquilo, né? Enfim, estou comparando, então meus alunos, um está indo melhor que o outro, então tá bom assim, porque tem um indo muito bem, então tá, enfim, um exemplo, né? Mas, estou sentindo que comparar, eu não quero mais fazer isso, não é o que eu quero para mim. Tá bem, você reconheceu isso, você trouxe para a consciência isso, que não quer mais, que isso está te incomodando. A partir daí você cria um campo para inovar, para fazer como você
sentir que vai ser o melhor para aquelas crianças, para aquele ambiente, para ti. É a junção, né, é um micro-organismo que está ali, que é você em relação com aquele grupo, naquele ambiente, que vai ser melhor agora. Mas a coordenação pedagógica da minha escola não deixa eu fazer diferente, a direção e tal, e tal, e tal, e tal. E a pessoa pode dizer, se eu tivesse assim, força para poder lutar em prol do que eu acredito e fazer algo melhor, mas eu corro o risco de perder meu emprego e aquela história toda. Olha, tá aqui alguém que lutou contra o sistema. Não muda nada. Eu não quero dizer que é impossível. Não muda nada entre não conseguir fazer nada sobre e lutar contra. Não muda nada. E por isso que é a partir de ser. Tentar mudar fora, a expectativa de mudar fora, coloca o foco num lugar que definitivamente a gente não tem controle. E vai para a utopia, né? Que é querer mudar o todo de uma vez só, quando eu tô podendo mudar em mim, e não no todo. Total. E tem outra situação que também não tem receita, né? Não tem como a gente, ou mesmo Ana Paula Zata, né, falar como fazer para mudar. Porque tem como acompanhar a mudança que nem tem como acompanhar a mudança, tem como andar junto, tem como apoiar, mas cada um sabe da sua realidade, né? Cada um sabe de si. E a mudança sempre começa pela gente, né? Começa daqui. Para quem não sabe, ela tá apontando pro coração. Começa daqui. Como estamos, andorinhas? Essa questão da justificativa, uma vez que tu falou, Max, e é bem radical, né? Um negócio radical, que quando eu tô justificando, na verdade, eu tô justificando para mim, né? Não é para ninguém, é para mim. Tô criando uma explicação na minha cabeça do porquê que eu tô agindo daquela forma, indo, às vezes, ignorando o meu sentimento para continuar naquela mesma estrutura que está me favorecendo de alguma forma, né? E a gente não faz isso por mal, enfim, não é. É só a forma com que o nosso cérebro acha mais fácil. Já está ali, né? Já está no racional, já tem uma explicação, já. Mas aí eu vou ignorando aquele sentir, ignorando, até que ele gera um sintoma em mim, né? Seja uma doença, um desequilíbrio grande, enfim. Olha, diga. Desculpa. Não, isso já é fugir um pouco do tema, assim, né? E não também. Sim e não, né? Sim e não. Acho que também o que traz todos nós para a educação viva e consciente é o movimento que tende ao equilíbrio. Só que, nesse caso, não tem uma busca por uma polarização. Até porque se tem a consciência de que a polarização, uma coisa sustenta a outra. O fascismo sustenta o antifascismo e o antifascismo sustenta o fascismo. Enquanto um existe, o outro existe. Enquanto um luta contra o outro, as duas coisas estão ali presentes. Existe uma neutralidade na relação entre nós, uma neutralidade que por vezes encontramos, por vezes desencontramos, que é um trabalho diário, interno, de realinhamento. E
E esse realinhamento é a chave. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu não lembro o que tu falou. Das Entendi. justificativas. Sim, sim, total. Então, o que acontece? Vivemos num mundo que em algum momento se desequilibrou. Eu percebo uma... Não é só eu que percebo, pelo amor de Deus, mas eu percebo, sim, no meu próprio corpo, o desequilíbrio que acontece em todo o mundo. Percebo fora porque está dentro. Percebo dentro porque está fora. Que desequilíbrio é esse? É um desequilíbrio entre duas formas de energia que, que estão contidas em tudo, em cada objeto, em todos os sistemas, em, em todas as relações. Que desequilíbrio é esse? Esse desequilíbrio entre masculino e feminino, enquanto energia. Não estou falando de uma luta, mas o que acontece? Quando se fala num desequilíbrio entre masculino e feminino, se fala, assim, normalmente, se chega num lugar que é uma luta para reverter de patriarcado para matriarcado. E sim, estamos num patriarcado, que merda, né? Não quer dizer que o oposto vai ser melhor. Porque é a ideia de que um desses é melhor que o outro que gera esse desequilíbrio. Então, a busca por uma neutralidade, e nessa perspectiva, a neutralidade começa a ser para mim uma palavra insuficiente, também não encontrei outra, mas vamos nessa. A busca de uma neutralidade, a busca de um equilíbrio entre feminino e masculino, é o que pode trazer, quem sabe, um olhar mais contemplativo, um olhar que respeita o outro na sua inteireza, um olhar que respeita o tempo do outro, o espaço do outro, o meu espaço, o meu tempo. Acho que quando tu fala assim, respeita o tempo do outro, o espaço do outro, cabe ressaltar que nós somos masculino e feminino em um só corpo. Cada um de nós. Sim. Cada um de nós. Eu sou feminina e masculina. E enquanto isso dentro de mim não está equilibrado, eu também não consigo ver o equilíbrio. Não consigo ter o equilíbrio no meu dia, ter o equilíbrio com o outro. Não consigo agir nessa neutralidade. Como que busca esse equilíbrio? É interno. É interno, é interno, é interno. É interno. É de dentro para fora, uma explosão como acontece. Um florescer como acontece. Um nascimento como acontece. A criação como acontece. Não quer dizer que dentro vem primeiro, nem que fora vem primeiro. Porque no momento do surgimento, ao mesmo tempo que tem um espaço para surgir, é porque tem um contorno por fora. E assim a gente vai indo, né? A gente vai indo, né? Fica sempre engraçado essa coisa do contorno, né? Mas... Sim. Começa com o que eu desejo para as crianças. Muita gratidão. Mas a gente cai sempre no que no contorno. No contorno, no que o adulto precisa olhar, no que o adulto precisa trabalhar e Acho que a gente está precisando colocar uns contornos. fazer o seu espaço. A gente vai se aproximando dos 45 minutos. A gente pode ir para as considerações finais. Considerações finais? Alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas.
só queria dizer gratidão por mais um encontro, por mais um bate-papo. Acho que quanto mais a gente conversa sobre, mais a gente se fortalece, mais a gente se encontra. Au revoir! Au revoir, gratidão Valeu, também pessoal. por mais um encontro. Lembrei da Ana Tomás falando que eu querer que o meu filho seja feliz, né? É um peso muito grande, né? Para colocar nas costinhas dele. Então, buscar a educação viva não porque eu quero que meu filho seja feliz, é porque eu quero que ele seja ele. Independente dele. Às vezes ele vai estar triste, às vezes ele vai estar feliz, mas não que dele ser feliz, ser um adulto feliz. A gente é feliz, é triste, é feliz, triste, triste, feliz. Vamos encerrar o podcast com essa, então. Então tá, valeu. Au revoir. Au revoir. Au revoir.